De Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre. A irmã Dinair vai orar para nós. Eu só peço que quem tiver que não for falar, que tiver com o microfone, que desative. Por favor, irmã, ore para nós iniciarmos. Pai querido, nosso Deus está nos céus, graças te damos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama, que está pronto para nos ajudar, nos orientar. Amém. Perdoa nossos pecados. Eu uso a irmã para falar em nossos corações. Pai, nos abençoa que esse estudo de hoje que seja uma bênção, que a gente pode entender, compreender a tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, porque Jesus fez o maior sacrifício na cruz para nos salvar. E agora Ele vive e reina para sempre. Amém. Louvado seja o teu nome. Agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Hoje eu vou admitindo as pessoas, vai ser um desafio, mas bora lá. Vamos lá, sem perder nenhum minuto, porque hoje está maravilhoso. Bom, ontem nós estudamos Atos, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 11 com o pastor Gilson. E nós aprendemos algumas lições muito importantes que eu quero retomar para ficar claro na nossa mente mesmo. Nós vimos que a última coisa que Jesus falou aos seus discípulos foi a promessa que eles receberiam o Espírito Santo e que eles seriam testemunhas de Jesus, a começar em Jerusalém e depois essa mensagem, esse testemunho se expandiria pelas outras regiões até os confins da terra. E o pastor Gilson nos levou a refletir que é mais importante nós buscarmos o Espírito Santo do que ficarmos simplesmente orando para Jesus voltar. Porque uma coisa leva a outra. Se nós estivermos cheios do Espírito, nós vamos ser testemunhas de Jesus em toda a terra, em todos os lugares. E se nós pregarmos o evangelho em todos os lugares, Jesus vai voltar. Por isso que nós precisamos clamar pelo Espírito Santo, por isso que essa busca pelo Espírito Santo deve ser intensificada. E nós fazemos isso por meio da palavra de Deus. E por isso que nós precisamos também compreender urgentemente a ação do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? E nós precisamos compreender a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo na nossa vida por meio da palavra de Deus. E é por isso que nós não podemos parar de estudar a palavra de Deus. E ontem nós vimos que a obra do Espírito Santo envolve convencer, converter, purificar e capacitar. E a gente vai vendo isso ao longo dos dias, conforme nós vamos estudando sobre como foi a ação do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. E por último, eu quero ressaltar uma frase que o pastor falou ontem, que me impactou de uma forma que eu nem consigo explicar. Ele disse assim: os discípulos no passado tiveram o privilégio de conviver com Jesus e nós hoje temos o privilégio de conviver com o Espírito Santo. Uau! E hoje nós corremos o risco de nem compreender isso ou às vezes nem valorizar isso, porque eu fiquei pensando, muitas pessoas na época de Jesus continuaram com a mesma vida que levavam, porque elas não conheceram Jesus, elas não tiveram a vida impactada por Jesus, e hoje nós corremos o mesmo risco. Se nós não conhecermos a pessoa do Espírito Santo, se nós não compreendermos a missão do Espírito Santo, nessa época, na nossa vida, nós vamos perder a oportunidade de caminhar ao lado dele e ter a vida impactada por ele. E é por isso que é tão importante nós conhecermos e aprendermos e continuar buscando conhecimento sobre o Espírito Santo. E eu aconselho você, se você que está me assistindo hoje não assistiu os 2 estudos
os 2 episódios iniciais do livro de Atos, que foi dirigido pelo pastor Gilson, eu aconselho você a assistir. E se você assistiu e não compreendeu, assista mais vezes ainda. Está gravado lá no Instagram e está gravado também no YouTube. Assista, porque isso precisa ficar gravado na nossa mente. A gente precisa compreender para que a gente possa valorizar e aproveitar essa presença do Espírito Santo ao nosso lado. E hoje eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia no livro de Atos, que é o que nós vamos estudar durante esse período. Atos, hoje nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 26, para nós compreendermos o que nós vamos estudar hoje. Então, Atos capítulo 1, versículo 12 até o versículo 26, diz o seguinte: Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. E versículo 19. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta sua morada, e não haja quem nela habita, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então puseram 2, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolhestes para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. O relato aqui, ele fala do momento em que os discípulos eles voltaram para Jerusalém, e depois ele relata sobre a escolha daquele discípulo que substituiu Judas. E hoje eu quis ler inteiro para a gente compreender esse momento ali que estava acontecendo, mas hoje nós vamos nos ater até o versículo 15, onde fala que eles voltaram ali para Jerusalém. Então vamos ver o seguinte: o texto começa falando que aqueles apóstolos, que os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras e que eles voltaram para Jerusalém. 2 coisas me chamaram a atenção nesse versículo 12. A primeira delas é que Lucas chama aquelas pessoas de apóstolos, não chama mais eles de discípulos. E dá para perceber como foi aquela transformação daquelas pessoas em discípulos, em apóstolos. Quando Jesus estava na cruz, os discípulos se afastaram com profunda tristeza e grande frustração. E Jesus, então, ele vem aparecendo para aqueles discípulos. Primeiro aparece para Maria, depois aparece para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, depois aparece para os discípulos no cenáculo, só que Tomé não estava, e depois aparece para todos eles. E
cada uma dessas aparições de Jesus, após ele ter ressuscitado, foi enchendo aqueles discípulos de esperança. E a esperança, a fé daqueles discípulos foi brotando novamente. E agora, após ver com seus próprios olhos Jesus, o mestre deles, sendo elevado aos céus, eles estavam tomados de grande alegria, porque a fé tomou o lugar da dúvida. A fé estava brotando novamente neles, e eles estavam certos de que Jesus viria outra vez, porque Jesus falou que o Espírito Santo viria sobre eles, e 2 anjos falou para eles que Jesus viria outra vez. E agora eles haviam sido enviados com uma mensagem, e por isso que eles passaram a ser apóstolos de Jesus. Eles não mais eram apenas aprendizes, discípulos, mas agora eles passaram a ser apóstolos de Jesus. E Lucas faz questão de ressaltar isso, e por isso que ele fala que os apóstolos, aqueles que tinham uma mensagem a ser pregada, que eles voltaram para Jerusalém, onde Jesus havia falado que eles deviam começar. Jesus havia falado que eles seriam testemunhas. No versículo 8, que nós estudamos ontem, fala assim: o Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles deveriam começar em Jerusalém. E é por isso que a Bíblia fala que eles voltaram para Jerusalém. Só que sabe o mais interessante? Eles não começaram imediatamente, porque Jesus havia falado que eles deveriam permanecer até que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles. E eles obedeceram. A Bíblia fala no versículo 14... o seguinte: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vocês se lembram que os irmãos de Jesus, quando nós estudamos sobre a vida de Jesus, que os irmãos de Jesus, eles eram totalmente céticos em relação ao ministério de Jesus? Vocês se lembram disso? Agora aqui, a Bíblia cita eles obedecendo o que Jesus havia dito, e aqueles irmãos, juntamente com Maria, reunidos com os demais discípulos ali naquele cenáculo, porque eles haviam acreditado nas palavras de Jesus e eles estavam obedecendo às coisas que Jesus estava falando. Quando nós vamos em Mateus capítulo 13, versículo 55, nós vemos que Jesus tinha 4 irmãos. Só que aqueles irmãos eram filhos apenas de José. Maria teve apenas Jesus. Estes irmãos de Jesus, quando nós vamos lá em Mateus, nós vemos que eles se chamavam Tiago, José, Simão e Judas, 4 irmãos. Só que esses não eram Simão que havia seguido, não era Tiago que havia seguido. Eles eram pessoas que não haviam acreditado no ministério de Jesus a princípio. E quando nós vemos aqui as pessoas que foram citadas quando Jesus estava na cruz, as pessoas que se reuniram ali para ver Jesus na cruz, nós não vemos os irmãos de Jesus citados. Mas agora, as cenas finais da vida terrena de Jesus levaram aqueles irmãos a se converter. E agora a Bíblia relata que eles faziam parte dos fiéis. Louvado seja Deus por isso, porque o testemunho de Jesus alcançou até mesmo seus irmãos que não criam. E agora nós vemos aqui os seus irmãos, os irmãos de Jesus estavam ali com aqueles demais discípulos, com aqueles demais apóstolos, perseverando em oração. Simão e José, quando nós estudamos a Bíblia, essa é a última vez que Simão e José são citados na Bíblia. Nada mais é revelado sobre Simão e José. Nada mais. Só que provavelmente os comentaristas falam que é provável que Tiago seja aquele que se transformou num líder da igreja, conforme é citado em Atos capítulo 12, versículo 17, em 1 Coríntios capítulo 15 e em Gálatas capítulo 1.
provavelmente Tiago, o irmão de Jesus que se converteu, naquelas cenas finais, naquele período que Jesus permaneceu com seus discípulos, ele foi um líder da igreja. E muitos acreditam também que Judas, o irmão de Jesus chamado Judas, tenha sido aquele que escreveu aquele breve relato, aquela breve epístola que leva seu nome. E Tiago, a epístola de Tiago. Que testemunho maravilhoso! O testemunho de Jesus foi tão forte que os seus próprios irmãos, que eram céticos, que não acreditavam, se converteram ao evangelho. E isso é maravilhoso. E outro aspecto que eu gostaria de ressaltar nesse versículo 14 é que a Bíblia fala, o versículo 14 fala que esses apóstolos, que essas pessoas que estavam ali, que o versículo 15 fala que era mais de 120 pessoas, que essas pessoas perseveraram unânimes em oração e súplica. Perseveraram. Aquelas pessoas que haviam sido tocadas pelo poder do evangelho, do testemunho de Jesus, elas perseveraram com uma só mente. E isso é um enorme contraste com o espírito de rivalidade, com o espírito competitivo que havia sido demonstrado na última ceia que aqueles discípulos tiveram com Jesus. Tudo aquilo que eles haviam testemunhado foi necessário e foi suficiente para essa conversão, para essa mudança de mente e de atitude. E Jesus havia dito para eles esperar. E normalmente, quando nós vemos que Jesus falava alguma coisa para eles, normalmente eles eram tardios em acreditar e tardios em obedecer. E Jesus muitas vezes havia repreendido eles. Mas agora, depois que eles viram com seus próprios olhos, Jesus sendo elevado às alturas, Jesus falando que eles seriam revestidos pelo poder do Espírito Santo, nós vemos agora esses discípulos obedecendo. E a realidade aqui diz, o versículo fala que aqueles discípulos, eles esperaram. E este período de espera foi marcado de alegria e solenidade. E foi o início da unanimidade que proporcionou os resultados tão dinâmicos que viriam dias depois. A realidade é que os discípulos ficaram unidos em oração. Durante 10 dias, mais de 120 pessoas clamaram pelo cumprimento da promessa que Jesus havia dito que iria se cumprir, que era a vinda do Espírito Santo Consolador. E esse texto aqui, o versículo 14, contém uma fórmula excelente para nós termos uma vida eficaz de oração. Olha, vamos prestar atenção aqui no que é dito nesse versículo 14. Diz o seguinte: todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria e com os irmãos de Jesus. O primeiro aspecto aqui dessa fórmula é o pedido. A Bíblia fala que aquelas pessoas que elas oraram, só que elas não oraram simplesmente no primeiro dia e depois desistiram. A Bíblia fala que eles perseveraram, eles não desistiram, eles continuaram em oração dia após dia. Jesus ascendeu ao céu, ele ficou 40 dias nessa terra e depois ele ascendeu ao céu. E depois de 10 dias veio o Pentecoste, porque era aquela festa que nós vemos ontem, a festa do Pentecoste, que se cumpria 50 dias após a Páscoa. E a Bíblia relata que durante esses 10 dias que aqueles discípulos, eles permaneceram unânimes, unanimidade, eles oraram em comum acordo, clamando pela mesma coisa, com um único propósito, que era receber o Espírito Santo. Pediram, oraram, perseveraram e permaneceram unânimes com o mesmo propósito. Essa é a receita para uma vida de oração eficaz, para uma igreja que tem uma vida de oração eficaz. Orar, perseverar e permanecer unânimes com o mesmo propósito. E hoje eu quero parar por aqui para a gente refletir e para a gente prestar atenção
nesses relatos e nesses conselhos que são nos dados nesses apenas 4 versículos aqui. E eu quero ressaltar os que me chamaram mais atenção para nós refletirmos no dia de hoje. Aquelas pessoas ali se tornaram apóstolos de Jesus porque antes elas aceitaram ser discípulos de Jesus. Não há como nós queremos pregar o evangelho, ser porta-vozes da palavra de Deus, sem antes aprender com ele, sem se permitir ser ensinado por ele, e muitas vezes até desapontados pelos ensinamentos deles, porque Jesus aqui, todas as vezes que Jesus dava um ensinamento para aqueles discípulos, muitas vezes eles eram desapontados, porque aquilo ia totalmente contrário às expectativas que eles haviam criados. Aqueles discípulos se tornaram apóstolos de Jesus, não porque eles foram perfeitos ou porque nunca vacilaram, pelo contrário. O segredo não está em nunca errar. Aqueles discípulos erraram, aqueles discípulos negaram Jesus, aqueles discípulos abandonaram Jesus, mas eles creram nas revelações que Jesus havia dado a eles, e eles creram nas palavras de Jesus, e eles se dispuseram a ouvir e a obedecer. Queridos, nós vimos ontem que aqueles discípulos não compreendiam tudo. Poucos minutos antes da ascensão de Jesus, eles perguntaram quando que Jesus ia restaurar Jerusalém, quando que Jesus ia restaurar Israel. Isso demonstra que aqueles discípulos não compreendiam 100% do que Jesus estava falando, e talvez eles nunca compreenderam 100%, mas aí está a diferença. Outro aspecto, essa é a diferença que nós precisamos refletir e que nós precisamos compreender de uma vez por todas, é que muitas vezes, nem sempre nós vamos compreender tudo que Jesus revela para nós. Não porque Ele não nos revela, não porque Ele não nos ensina, porque nós vimos que Jesus revelou tudo para os seus discípulos, muitas vezes, mais de uma vez, mas eles estavam tão imersos, tão cheios das suas expectativas, por inúmeras razões, que eles não conseguiram compreender. E muitas vezes isso vai acontecer com a gente também. Nem sempre nós vamos compreender tudo. Nem sempre nós vamos conseguir entender tudo que Jesus está nos ensinando, mas o que vai fazer a diferença na nossa vida e o que fez a diferença na vida daqueles discípulos é que eles ouviram a voz de Jesus e que ainda que eles não compreendessem tudo, eles decidiram obedecer. Eles permaneceram em Jerusalém conforme Jesus havia dito, mas eles fizeram mais. Eles permaneceram clamando, orando e se unindo uns aos outros. E é isso que nós precisamos fazer hoje. Ainda que nós não compreendamos todas as coisas que Jesus está tentando nos ensinar, nós precisamos permanecer. E as palavras de Jesus que nós ouvirmos, nós precisamos obedecer. Aqueles discípulos obedeceram todas as coisas que Jesus havia dito para eles. E o terceiro aspecto que eu quero ressaltar hoje, que eu quero que nós reflitamos hoje, é que, queridos, assim como aqueles discípulos, nós estamos aguardando a plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas. Aqueles discípulos presenciaram o que os comentaristas chamam de chuva temporã. E nós vemos que os frutos que nós vamos estudar nos próximos capítulos, nós vemos que os frutos foram extraordinários. Só que naquela época, eles receberam essa chuva, que é chamada de chuva temporã. E na nossa época, na época em que nós estamos aguardando a chuva serôdia. Aquele poder que vai ser derramado na vida daquelas pessoas que clamarem pelo Espírito Santo antes da volta de Jesus, para nos capacitar a terminar a obra, para que Jesus volte logo. Mas será que nós estamos orando? Será que nós estamos perseverando? Será que nós estamos buscando a unidade com os nossos irmãos? Porque hoje nós vemos muito mais desunião do que união. Hoje nós vemos muito mais a moda de deixa eu quieta no meu canto sozinha. Qualquer coisa que acontece, a gente tem facilidade de nos afastar das pessoas.
Queridos, a Bíblia fala que aquelas pessoas, mais de 120 pessoas por 10 dias, que foi o período entre a ascensão de Jesus e o Pentecostes, que elas oraram, que elas perseveraram em oração e que elas eram unânimes no mesmo propósito. Elas tinham o mesmo propósito, que era clamar pelo derramamento do Espírito Santo, porque elas queriam testemunhar. Jesus tinha falado que era para elas testemunhar, só que antes era para elas receber o Espírito Santo. Eles queriam fazer logo aquilo porque Jesus havia pedido para eles, e eles queriam fazer aquilo porque eles queriam se encontrar com Jesus novamente. Eles estavam com saudade de Jesus, eles não queriam ficar muito tempo sem Jesus. Querido amigo, querida amiga que está me assistindo hoje, quanto você tem almejado pela volta de Jesus? Quanto você tem almejado em se encontrar com Jesus pessoalmente? Porque foi isso que impulsionou a vida daqueles discípulos. Foi isso que impulsionou aqueles discípulos a clamar pelo Espírito Santo. Porque eles queriam testemunhar. Eles queriam que Jesus voltasse logo. E aquilo fez com que eles buscassem o Espírito Santo. Que eles clamassem e que eles perseverassem unânimes. Esse desejo nosso de ver Jesus voltar, precisa nos impulsionar a buscar o Espírito Santo. Esse desejo nosso tem que nos aproximar das pessoas, tem que nos impulsionar a orar mais, a perseverar em oração e a nos unir com os nossos irmãos, com os demais irmãos, com esse propósito para sermos cheios do Espírito Santo. A busca que temos feito para receber o Espírito Santo é o que realmente revela o quanto nós queremos que Jesus volte logo. Não adianta a gente falar que quer que Jesus volte logo. Não adianta a gente falar quase todos os dias, porque a gente fala. Principalmente quando nós sofremos, nós falamos: Senhor, nós queremos que o Senhor volte logo. Principalmente quando a gente perde os nossos queridos. Só que nós precisamos compreender que Jesus só vai voltar quando o Evangelho do Reino for pregado para todo mundo. E para nós sermos testemunha de Jesus, para levar esse evangelho a todo mundo, nós precisamos ser revestidos desse poder que vem do alto, do poder do Espírito Santo. E a minha oração hoje é para que nós continuemos, para que nós nos unamos em oração, clamando a Deus, para que Ele nos revista do Espírito Santo, para que nós, independente do que aconteça na nossa vida, que nós tenhamos coragem para perseverar nesta oração, nesse clamor, até sermos revestidos por esse poder, até que isso impulsione a nossa vida para terminar essa obra, para Jesus voltar. Vamos orar? Amém. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, porque a cada dia o Senhor tem nos revelado a sua vontade para a nossa vida, Senhor. E hoje nós aprendemos com aqueles discípulos. Aqueles discípulos queriam tanto se encontrar contigo que eles se esqueceram dos erros que eles haviam cometido. Pedro se esqueceu que havia negado a ti, Senhor. E Pedro, Pai, e aqueles outros discípulos, eles decidiram obedecer às coisas que o Senhor havia falado para eles, ó Pai. E eles permaneceram unidos em oração, clamando pelo Espírito Santo, porque eles queriam se encontrar contigo logo, Pai. Senhor, e hoje nós estamos aqui, colocando diante de ti, Senhor, confessando diante de ti todos os nossos pecados, colocando aos teus pés, Senhor, porque nós queremos passar de apenas aprendizes, apenas discípulos. Nós queremos ser discípulos teus, Senhor, mas nós queremos ser apóstolos. Nós queremos levar esta mensagem do teu evangelho para as outras pessoas, Senhor. E é por isso que nós queremos permanecer ao teu lado. É por isso que nós queremos permanecer em oração, perseverar em oração, estar unidos no mesmo propósito de clamar pelo teu Santo Espírito, Senhor, porque nós sabemos que quando o Senhor nos revestir do teu Santo Espírito, que nós seremos tuas testemunhas aqui na nossa cidade, aqui no nosso bairro, no nosso estado e até os confins da terra, Senhor. E é isso que nós clamamos a Ti, porque nós queremos Te encontrar novamente, Senhor. Nós queremos Te encontrar
pessoalmente, Pai. Por favor, Senhor, continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. Continue a transformação, que o seu Santo Espírito continue agindo na nossa vida, nos enchendo, Senhor, até que nós transbordemos, porque aqueles discípulos foram tão cheios do seu Santo Espírito que eles transbordaram. E é essa experiência que nós queremos para a nossa vida também, Senhor. É esse poder que nós queremos para a nossa vida também. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E nós nos colocamos em tuas mãos, gratos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, amanhã nós vamos estudar sobre como foi a escolha de Matias, o discípulo que foi escolhido pelo Senhor, por Deus, para substituir aquele que não quis ser apóstolo de Jesus. Que nós continuemos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Até amanhã. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Amém. Tchau.